Olá, sejam bem-vindos ao canal Salto Quântico. A palestra de hoje é sobre a Igreja Quântica, a primeira igreja da nova era. Como todos nós sabemos, o universo está em constante movimento. O círculo zodiacal passa pela Terra exercendo as suas influências, não só eletromagnéticas, mas também de caráter energético, que atinge diretamente o nosso psicológico, o nosso ânimo, o nosso espírito. Quando a gente fala de nova era, significa que estamos saindo das influências da era de Peixes e entrando para a influência da constelação de Aquário. Por isso, estamos vivenciando o início de uma nova era, a era de Aquário. Os princípios universais, eles são eternos e não mudam. Porém, a maneira que eles são apresentados para a humanidade vai variar de linguagem para linguagem, de cultura para cultura. A religião da nova era é uma religião que respeita todas as manifestações religiosas, todas as manifestações filosóficas que fazem integrar o homem consigo mesmo, com a sua parte divina. O que diferencia a religião da antiga era para a religião da nova era é que todas as religiões que reconhecem que o ser humano tem dentro de si uma centelha divina, um Pai celestial, um ser transcendental, uma consciência inteligente que ensina que essa inteligência sim interior, presente lá no subconsciente, que é capaz de trazer a verdadeira realização para o ser humano. Somente a consciência interna do ser humano desperta é capaz de fazer com o nosso Deus Criador. Todas as filosofias, todas as novas religiões ou antigas que ensina esse despertar da consciência, ela é considerada uma religião da nova era. Agora, toda a forma religiosa que degenerou-se no sentido de fazer acreditar que para o ser humano se libertar e se salvar, precisa frequentar apenas um lugar, seguir determinada pessoa ou se apegar a qualquer objeto externo à sua própria consciência, sem trazer para o homem a sua autorresponsabilidade no caminho espiritual, ela é considerada uma religião já desligada da sua verdadeira missão. Porque, em essência, todas as religiões, independente dos seus métodos, têm como propósito fazer o homem se integrar com a sua essência, com a sua alma, com o seu ser interno. Então, na nova era, devemos respeitar todas as manifestações religiosas que promovem este ensinamento de fazer o homem despertar a sua própria fé interior. Se for para analisar os ensinamentos dos grandes mestres, dos grandes avatares de todas as eras, todos eles, em convergência, ensinavam essa ideia que o homem precisa desenvolver o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, para poder abandonar-se, desapegar, transcender seu próprio ego e assim se conectar cada vez mais com a sua verdadeira essência. Aqui na Igreja Quântica, você aprende a essência das diversas religiões, para bem promover o seu autoconhecimento e ajudar em seu despertar da consciência. Então, se você segue uma linha que traz técnicas, meios, maneiras para você se tornar uma pessoa cada dia melhor, continue fundo, então, colocando em prática todos esses ensinamentos. Porque, em realidade, tudo é energia. E a energia mais poderosa que existe no universo é a energia do amor. Deus é amor. Então, se você frequenta um lugar que te ensina a vibrar mais, a ter mais atitudes com o próximo, relacionado a atitudes justas, honestas, amorosas, baseadas em compaixão, baseado no perdão, baseadas na gratidão, na felicidade em servir e ajudar, continue assim, porque você está indo bem. Todas as religiões, todas as escolas que faz com que o ser humano morra em si mesmo, morra em relação ao seu ego, ajuda o ser humano a compreender e eliminar seus próprios defeitos,
E as religiões que faz com que então o ser humano se desapegue desse mundo das ilusões do ego e se conecte ao seu ser, essa religião está te fazendo bem. Agora, aquela religião que distancia você da sua própria essência, acreditando que para você ir bem você tem que estar subordinado àquela instituição, é porque essa religião está indo mal e está promovendo mais a alienação do que a libertação. Dê um salto quântico em sua vida. Você é sua própria igreja. Esse foi os grandes ensinamentos dos grandes mestres, inclusive do mestre Jesus. Pena que grande parte dos seus ensinamentos foi deixado de lado pelo Concílio de Nicéia, lá na época do Império Romano, porque o Império Romano não queria perder o seu poder de influência, por isso institucionalizou a igreja sobre o seu mando e, vamos dizer assim, excluiu tudo aquilo que tinha a ver com o autoconhecimento, que tinha a ver com essa parte do ensinamento de Jesus que pregava que nós somos a nossa própria igreja. Algumas partes do evangelho canônico ainda há essa citação, mas a grande parte interna do conhecimento foi de forma proposital, devido ao ego da ganância e do poder, foi excluído do nosso entendimento. Então, se a gente quer seguir uma linhagem, por exemplo, a cristã, vamos estudar, vamos ir no grão do conhecimento, na essência, na raiz, estudar todos os fatores históricos aí que fez criar as atuais formas, né, institucionais, religiosas. Mas será que Jesus criou uma instituição física para você seguir? Será que realmente essa era a igreja que Jesus queria que você seguisse, uma igreja física? Ou, na verdade, ele queria que você purificasse a sua própria igreja interna, pertencente aos seus mundos internos, tá? Então reflita nisso. Podemos criar múltiplos corpos internos sutis, o astral, o causal, o átmico e etc., que unidos pela consciência nas diversas dimensões de vibração da realidade, são transformados em templos, ou seja, quando purificados através das virtudes manifestadas através do puro pensar, sentir e agir, servem ao propósito de receber a luz e sabedoria vindas diretamente do próprio Senhor, o vosso ser, o Deus, Pai interno, morador das dimensões superiores de cada um. Infelizmente, esse ser divino não se manifesta por completo devido à presença do terrível ego materialista, que são as personificações ou representações dos nossos diversos defeitos psicológicos vinculados ao mundo de baixa vibração que estamos infelizmente apegados, como orgulho, ganância, ira, gula, preguiça, luxúria, inveja e etc. Mas, independente de quem seja, existe uma essência divina que está aprisionada dentro de cada um desses vários egos, que são os mercadores do templo que temos, esperando ser liberta por meio somente da identificação, compreensão e eliminação de cada um desses defeitos psicológicos, pois é sempre a verdade quem liberta. Processo esse também chamado de morte mística. A grande obra da vida é a obra de si mesmo. É imprescindível a ajuda da Deusa Mãe para o avanço desse trabalho iniciático. Ela é beleza divina e amor absoluto presente em nossa essência e está presente em toda a criação. A adorável Mãe Divina tem o poder de desintegrar os defeitos e impurezas de cada ego quando invocada e sob a condição de termos uma vida reta. Independente do lugar onde se encontre, a conexão com o divino se faz a todo instante. Quanto à energia sexual criadora, ela está também ligada ao Filho Redentor. Ela deve ser fortalecida pela castidade científica, tanto pelo homem quanto pela mulher, valorizada, preservada pelo amor e sublimada através da prática da alquimia sexual entre casados, sem jamais ocorrer o derramamento do sêmen no término do suprassexo, também chamado de arcana ZF ou tantrismo branco. Essa conservação e transmutação das energias sexuais realiza o sentido do batismo no cristianismo original e despertar do verdadeiro Espírito Santo, que tem um sentido puramente sexual superior transcendental, compreendido e praticado somente por poucos discípulos ao longo da história. Que a luz divina brilhe em cada um de nós
com infinita riqueza, poder e harmonia. Somos um só planeta, somos uma só galáxia e somos um só universo. Eu sou, nós somos e Deus sempre é. Assim seja. A gente viu aqui a revelação de um conhecimento que poucas escolas religiosas ensinam, que é a questão da sublimação da energia sexual. A energia sexual, ela deve ser sublimada, ela deve ser valorizada, ela não pode ser desperdiçada em práticas de masturbação, ela não deve ser desperdiçada apenas para satisfazer seus desejos passionais, sexuais, instintivos. O amor sexual deve ser sempre encarado no sentido espiritual. Por isso que existe o matrimônio. O matrimônio serve para a gente conquistar essa felicidade e estar trabalhando com a sua energia no sentido de estar valorizando, transmutando e regenerando todos os nossos corpos. Porque quando a gente sublima a energia sexual, ao invés de ficar desperdiçando, ao invés de ficar fornicando-a, essa energia, ela, ao ser transmutada, ela absorve pelo seu corpo, rejuvenescendo, regenerando todas as suas células, até encontrar a verdadeira fonte da imortalidade, a verdadeira fonte da juventude, a verdadeira pedra filosofal está na transmutação das energias sexuais. E os grandes mestres de luz, inclusive Jesus o Cristo, sabia, praticava e ensinava a alquimia sexual. Esse ensinamento mais interno para o seu grupo era uma prática essencial para que a gente possa desintegrar definitivamente o nosso ego e despertar definitivamente a consciência. Porque a energia mais poderosa que existe no universo é a energia sexual. Então ela deve ser trabalhada no sentido de que essa energia ela vai sendo reabsorvida pelo seu corpo e não desperdiçada por práticas passionais. Mesmo dentro do matrimônio, a prática sexual nunca deve chegar no derramamento do sêmen. Antes desse orgasmo, dessa convulsão passional que derrama o sêmen, o casal deve encerrar a prática e assim orar para seus seres internos para que essa energia seja transmutada e principalmente seja canalizada para desintegrar o ego. E assim o trabalho com a Mãe Divina é essencial nesse processo de desintegração do ego, porque é a nossa Mãe Divina interna que vai definitivamente transformar esses egos em poeiras cósmicas e liberar com isso a nossa essência, a nossa verdadeira luz. De onde vimos, quem somos, para onde vamos, venho da luz, sou luz, volto para a luz. Somos seres espirituais passando por uma experiência material e não seres materiais passando por uma experiência espiritual. O cristianismo quântico. Essa vida não é a última realidade que abrange a totalidade da existência. A realidade energética principal é o mundo espiritual com as suas dimensões superiores paralelas. Abre aspas, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos um lugar. João 14:2. Nascemos aqui para desenvolver e conquistar a nossa alma, elevar nosso nível de ser, que está preso nesse mundo, devido principalmente aos excessos de nossos egos, que são as causas de todos os nossos pecados. Quando fazemos una a vontade divina que vem do ser, com a vida aqui nesse plano, pouco a pouco a alma se fusiona com o corpo e com toda a consciência, completando o processo iniciático para quem busca se religar internamente com o Senhor seu Deus, consciência divina ou Pai interno. Abre aspas. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14:10. O objetivo maior de toda a conquista espiritual
o grande e último salto espiritual é a ressurreição ou cristificação iniciática, ou seja, é quando todas as células desse corpo físico biológico se tornam imortal com Deus, recebendo toda a energia vinda dos corpos superiores do ser, conectadas diretamente com as dimensões superiores. Essa transformação ocorre, sobretudo, devido à eliminação total dos egos, representado pela decapitação de João Batista e a morte na cruz. Junto com a transmutação das energias criadoras, batismo nas águas seminais, simbolizado pelo ritual de batismo de João, e para ver o salto quântico da alma em direção aos céus, em relação às dimensões superiores, há que se tomar cuidado com Judas. Abre aspas, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Pois ele representa o apego a todas as paixões terrenas, materiais e egóicas que há dentro de nós, associados aos pecados e que impedem-nos de conectar com a essência divina. Judas representa internamente todos os nossos desejos egóicos, as quais devemos nos livrar, se é que estamos buscando a salvação ou o salto quântico absoluto da alma. Princípio da Igreja Quântica. Primeiro, morte ao ego ou aos defeitos psicológicos ou morte mística em relação ao inconsciente. 2. Vida e abundância. Assim que nós eliminamos nossos defeitos, nós nos conectamos com a consciência e a consciência vibra nas maiores dimensões da prosperidade, do amor, da alegria, da felicidade. E 3. Sacrifício pela humanidade. Todos nós temos a obrigação de servir a humanidade, porque Deus está em nossa essência, assim como Deus está na essência de todos nós. Ao fazer o bem para o próximo, estamos fazendo o bem para a nossa própria alma, e com isso nós sentimos a autêntica felicidade, a felicidade de servir com consciência. Morte ao ego é paz, vida em abundância é luz, sacrifício pela humanidade é amor. Terra é força motora, que é a ciência. Arte é mente, que é a filosofia. Água é sentimento, que gera arte. Fogo é sexo, que gera religião. Paz, passem é pai, patrem. Luz, lux é filho, filhos. Amor, amate é mãe, mater. Ainda dentro dos princípios da Igreja Quântica, baseadas principalmente na paz, na luz e no amor, devemos lembrar que quando nós transcendemos o orgulho, nós vibramos humildade. Quando a gente elimina a ira, a gente se conecta à paciência. Quando a gente deixa a avareza, a gente passa a compreender e a praticar a caridade. Quando a gente transcende a inveja, a gente sente a bondade. Quando a gente transcende a gula, a gente passa a ter a temperança. Quando a gente transcende a preguiça, a gente acessa a diligência. Quando a gente transcende a luxúria, vem a castidade científica. Todo o conhecimento da verdade passa pela ciência, pela arte, pela filosofia e pela espiritualidade, unidos em prol do despertar da consciência. Decreto quântico. Repita as 3 sequências de perguntas-respostas e tenha concentração e pare até sentir elevar o seu estado de vibração. Em qualquer lugar, em qualquer momento da sua vida, para você elevar o seu nível de consciência, o seu nível de vibração, basta você fazer essas 3 autoperguntas e respondê-las na sequência. As perguntas são: 1. Quem sou? Sou a paz. Onde estou? Estou na luz. O que faço? Faço por amor. Quem sou? Sou a paz. Onde estou? Estou na luz. O que faço? Faço por amor. 1. Quem sou? Sou a paz. 2. Onde estou? Estou na luz. 3. O que faço? Faço por amor.
Buda não era budista, Jesus não era cristão, Maomé não era um muçulmano, eram mestres que ensinavam amor. O amor era a sua religião, o amor é a religião da nova era, o amor é o princípio da igreja quântica. O que é religião? Religião é religar-se no presente com a fonte criadora, aqui e agora. É a religação, palavra de origem latim, religare, com o Deus interno, sua essência divina ou consciência cósmica. Religião íntima é a única forma autêntica de religação com Deus. Isso deve ocorrer em qualquer lugar e em todos os momentos. Tudo é sagrado, onde não reina o ego, pois Deus é criador de todas as coisas, e o Criador não se separa da sua criação. Sois filhos e filhas de Deus, e não se desviem pelo sedutor caminho caótico, conflitante e infernal do ego. Assim foi, assim é, e assim sempre será para com todas as autênticas religiões que existiram e existem no mundo de hoje. Quando um ou mais seres se unem em nome da cura universal e amor incondicional, os planos celestes vibram em agradecimento e amor. Lembre-se, somos todos irmãos, somos um. Elimine julgamentos e interpretações de pessoas e nações, e assim que haja amor e paz na terra. Desperta a tua consciência. Para que a nossa fé não se aprisione nas grades do fanatismo, é indispensável que o discernimento nos auxilie a caminhar. Não queira resolver por fora uma coisa que só pode ser resolvida por dentro. Qualidade de vida começa com a qualidade interior, porque o exterior é apenas o reflexo do mundo interno. A tua parte começa tendo confiança no universo, sabendo que a criação é você e o Criador também. O céu e o inferno estão em ti mesmo. A mente é o comandante que governa o corpo. Devemos sempre evitar sugerir à mente pensamentos de limitações humanas, como doença, velhice e morte. Mais que isso, a mente deveria ser alimentada de forma constante com essa verdade: eu sou o infinito que se tornou um corpo. O corpo, como manifestação do espírito, é o espírito sempre cheio de juventude. Mente, faça da sua mente um instrumento consciente a serviço do ser e não do ego. Aprenda a usar a mente em prol do ser e da humanidade. Não deixe a sua mente ser usada para a satisfação de impulsos egóicos. A mente não é você. Você é a consciência que observa a mente. A mente é um instrumento que você usa. Não deixe o ego ser alimentado através de uma mente sem autodomínio. Além de armazenar memória e interpretar sentidos, ela é um instrumento de reflexão que nos auxilia no autodesenvolvimento, caso for bem guiada pela essência da sua alma. Conexão com o universo. A lei da atração está muito além de ficar mentalizando imagens ou repetindo frases. Lei da atração é o magnetismo, o resultado de tudo aquilo que emanamos em termos de frequência. É algo espiritual, que envolve diversas variáveis cósmicas. Igreja quântica. Não deixe as trevas do ego te dominar.
Meu lado de dentro é meu altar sagrado. Somos todos um. Vá fundo para dentro de si. Vá tão fundo até essa ilusão chamada você desaparecer. É uma questão de conexão, de estar emaranhado com o seu próprio ser e com aquilo que você quer se conectar. A iluminação só está presente quando não existe mais o sentido de eu separado. Quem traz a divisão do eu são os egos. É o defeito que faz o mundo girar em torno do seu próprio umbigo, de desejos desenfreados e passionais e instintivos e bestiais. Transcenda esses egos que você será um com os mundos superiores. Ouve-me. Há no fundo de tua alma um mestre que permanece em vigília mística, aguardando a hora de ser realizado. Se a religião que você frequenta está ajudando a você despertar esse mestre em seu interior, te dando autoconfiança, te dando força e fé para a realização de todos os seus objetivos, muito bem. Você está em um local que está cumprindo com a missão de religar o homem com o seu ser interno, com o seu mestre interno. Agora, se no local que você frequenta existe essa dependência de achar que você precisa do exterior, daquele local, para acessar esse mestre ou qualquer, forma divina de Deus no exterior, além de você mesmo, é porque esse lugar está te trazendo mal, quer te enganar, quer trazer alienação para você, porque no fundo de tua alma há um mestre. Essa é, vamos dizer assim, o grande princípio. Esse é o grande princípio da igreja quântica, a igreja que faz despertar o seu mestre interior. E é a igreja que reconhece que a sua autêntica igreja é os seus próprios mundos internos. Não precisa de nada exterior, além dos seus próprios mundos internos, para acessar o seu Deus interno. O homem é o seu próprio criador do seu céu e do seu inferno. E não existem mais demônios do que os sussurros do seu próprio ego. É o ego que se conecta com os espíritos de trevas. É o ego que se conecta diretamente com as infradimensões dos infernos, Então, se você não quer ir para, por exemplo, as infradimensões, não quer estar, vamos dizer assim, conectado a ela, isso tem a ver em não alimentar mais seus egos. Porque enquanto a gente não transcender nossos egos, a gente não deixará de estar ligado às influências negativas do inferno. Agora, quando a gente acessa a nossa consciência, a gente está fazendo aqui da Terra o verdadeiro paraíso que Jesus quis, ao criar a oração, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Como que é possível fazer essa vontade de Deus aqui na terra? Esse céu, esse Deus habita em nossos mundos superiores internos. Acessando esse mundo superior interno, a gente passa a ter comportamentos melhores, pensamentos mais lúcidos e equilibrados, sentimentos superiores como a do amor. Então a gente tem que voltar-se para dentro para despertar a nossa essência, e aí sim o nosso mestre interno vai nos guiar para uma vida melhor. Temos que ser autênticos conosco mesmos, pois somente assim vamos trazer a nossa luz para o mundo. Necessitamos transformar o subconsciente em consciente, deixar de sonhar. Temos que despertar a consciência, porque nós somos escravos de nós mesmos, desses egos que faz adormecer a nossa consciência. A gente tem que ser dono da nossa própria vida, e isso se dá conhecendo a si mesmo, conhecendo esses egos e abandonando, desapegando desses egos, para aí sim a gente acessar todas as verdades do universo, porque todas as verdades do universo estão dentro da sua própria alma. Você precisa despertar a sua alma para acessar toda a sabedoria do mundo. O despertar da consciência é a percepção do divino que já habita em nós. Dentro de nós já existe esse divino, só que a gente não acessa ele por conta do ego. Temos que lutar conosco mesmo para transcender esse ego, e aí sim esse divino fazer cada vez mais presença
em nossa vida. Este é o verdadeiro propósito da nossa existência aqui agora. Todo o universo está dentro de você. Pergunte tudo a si mesmo. Para isso você precisa de muito autodomínio, muita disciplina, muita autoconcentração, muita meditação, muita oração, para que você possa realmente ouvir o seu mestre interior. Toda pessoa é muito forte porque é imensamente divina. Todas as pessoas, por mais que estejam atualmente presas na ignorância, por mais que tenham cometido as piores barbaridades, os piores erros, todos nós temos esse ser interno. Infelizmente, porque a pessoa, no final das contas, escolheu não seguir o seu ser e sim escolher os seus egos. E é o ego que pratica crime, é o ego que rouba, é o ego que faz ser ganancioso, é o ego que engana as pessoas, é o ego que pisa na cabeça das pessoas para poder crescer. É o ego, e esse ego está presente exclusivamente aonde? Em grupos, em lugares, em países, em nações, em determinadas ideologias? Não. Esse defeito, esses defeitos, essas trevas é uma ignorância que habita dentro de cada um de nós. Todos nós temos luz e trevas, mas a gente tem que estar se conhecendo para estar alimentando mais essa luz, porque a gente confunde os nossos egos com as nossas verdadeiras necessidades. Muitas pessoas alimentam seus egos achando que aquilo é essencial para a sua vida e não é. O essencial, somente a nossa consciência, o nosso mestre interior sabe nos mostrar o que é essencial para o nosso desenvolvimento. Lá no fundo você sabe o que precisa fazer e seguir para cumprir com a sua verdadeira missão, porque todos nós somos imensamente divinos. Inquestionavelmente, ninguém pensa de sua seita o pior. Todos estão convencidos com as palavras dos cegos, guias de cegos. Então, aqui nessa Samael faz uma referência às religiões que não faz o homem se autoconhecer e despertar sua consciência. Nesse caso, são cegos guiando cegos. Agora, a religião, a seita, que faz o ser humano ser uma pessoa cada dia melhor e incentiva a pessoa a fazer escolhas boas a cada instante e dá essa autorresponsabilidade, aí sim, essa seita ela está caminhando para a igreja da nova era. Toda igreja que produz esse autoconhecimento interno é uma igreja da nova era. Para mudar o nosso eu interior é necessário esforço e trabalho. Não há mudança e elevação da consciência sem sair da zona de conforto. Não se iluda. É dolorido, mudar, o nosso ego faz criar zonas de conforto em nossa vida, faz nos acomodar em hábitos mecânicos, em automatismos inconsciente, tudo para deixar esse ego confortável, esse ego alimentado, Mas para a gente poder despertar a consciência, a gente vai ter que fazer sacrifícios, vai ter que desapegar de tudo que vir das baixas energias, do ego. Tudo que for relacionado ao orgulho, à vaidade, à luxúria, à ganância, à inveja, à avareza, a rancor, a ódio, a medo e etc. Tudo que for energia negativa, a gente tem que desapegar. É doloroso, porque é mais fácil a gente agir pelo ego, é mais confortável a gente reagir mecanicamente e ficar tudo certo, Mas não há nada certo no ego. O ego só nos leva à destruição, à morte, a fracasso, à miséria, à desigualdade, a tudo de ruim. Então, é doloroso, sacrificar o ego, desapegar desses antigos padrões criados pelo ego em nossa vida, mas tem a recompensa, e a recompensa é o despertar da consciência e o sentimento autêntico da felicidade de vida. A escuridão não vai te assombrar se dentro de você existe luz. Se você está ali buscando ser íntegro com a sua consciência, está se esforçando para despertar a sua consciência cada vez mais, está se esforçando para compreender seus egos a fim de transcendê-los, você está elevando seu nível de ser, o seu nível de frequência, e nenhum mal de baixa densidade energética vai conseguir te atingir. Tudo depende de você mesmo. A autoobservação é um exercício da consciência, tá? A consciência, ela observa sem julgar, sem projetar as impressões do ego, os preconceitos, os pré-julgamentos do ego, tá? Então exercita muito a autoobservação, é se autoobservar de instante a instante para conhecer, para identificar esses egos. Tem muitas pessoas que nem sabem que é orgulhosa, tem pessoas que nem conhecem e admitem seus defeitos porque não se autoobserva. A autoobservação é essencial
para toda a igreja da nova era. Ela é fundamental para o autoconhecimento. Então, para ter uma experiência direta com a verdade, sentir a eternidade, envolve olhar para as inúmeras maneiras pelas quais sua mente lhe afeta. Sem essa autoobservação, você nunca deixará de ser escravo da sua própria mente egóica. A luz interior, a luz que brilha em você, sempre será maior que qualquer escuridão momentânea. Deixe-se guiar pelo amor que ela transmite e sua claridade iluminará seu caminho. Esse é o principal princípio, o princípio do amor, do despertar da consciência, do autoconhecimento. Esses são os princípios fundamentais de toda a religião da nova era. Nosso modelo de ser condiciona nosso modo de ver. Enquanto a gente não transcender nossos dogmas, nossas crenças egóicas, a gente nunca vai ver a realidade, porque a nossa realidade vai estar sendo interpretada por esse padrão de percepção, por esse modo de ver, né? Então vamos desapegar do ego para realmente ver a realidade tal qual ela é, tal qual Jesus havia. Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Esse nascer de novo é tanto no sentido alquímico, sexual, quanto no sentido de você nascer para uma nova percepção, a percepção da consciência. E isso se dá com a transcendência da percepção dos nossos próprios defeitos. A melhor religião é aquela que te aproxima das pessoas através do amor, e não aquela que te afasta através do preconceito. Deus está escondido no interior do próprio homem. E esse seria o último lugar no qual o homem pensaria encontrá-lo. Olhe bem para dentro de você. Existe aí uma fonte de força escondida, esperando para ser desperta. Espiritualidade não é um lugar, grupo ou doutrina. É um estado de consciência do ser. Eu permito me reconectar com o divino. Espiritualidade não é um lugar, é um estado de ser, é um estado de consciência. Para isso a gente precisa se permitir se conectar com essa essência interna. E espiritualidade não é doutrina mental, intelectual que você decora. É um estado de prática, é um estado de consciência. Se sua seita, se sua religião está elevando seu estado de consciência, ela é uma religião da nova era. A espiritualidade não é outra coisa senão o interminável trabalho de esculpir a si mesmo, lapidar o seu espírito. Não pertenço a qualquer religião. Minha religião é o amor. Cada coração é meu templo. Por isso que a religião da nova era respeita todas as outras religiões e todas as outras pessoas. Sempre andaram em busca de Deus, mas nunca em busca de si mesmo. E ele não está em outro lugar. Não há um Deus senão aquele dentro de cada um. Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Para você enxergar esse milagre diário, você tem que estar olhando com os olhos da alma. Ser bondoso com todas as criaturas. Esta é a verdadeira religião da nova era de Aquário. Você é uma consciência espiritual que não nasce nem morre, só entra e sai de corpos perecíveis. Você tem que crescer de dentro para fora. Ninguém pode te ensinar.
Ninguém pode te fazer espiritual. Não há outro mestre além de sua própria alma. Quem é da luz não mostra a sua religião, mas sim o seu amor. Se você gostou desta palestra, desse vídeo, curta, compartilha, siga o Salto Quântico e diga aí o seu comentário. Você concorda que a religião da nova era segue esses princípios? Deixa aí seu comentário, é muito importante. Muito obrigado, fique na luz, na paz e no amor.